Olá, meu nome é Thomas Exler, eu sou de Pittsburgh, Pensilvânia, nos Estados Unidos. Eu também sou um membro do Conselho da Associação da Comunidade de Estrofia da Bexiga, e eu também sou um paciente. Já há muitos anos, tenho recebido uma grande oportunidade de conhecer tantas pessoas incríveis de todo o mundo. Não apesar de, mas por ter nascido com uma condição rara chamada estrofia de bexiga. Minha vida teve inúmeras bênçãos por causa disso. E no geral, as bênçãos superam em muito todas as negativas, que eu já superei pessoalmente. Eu estou totalmente honrado por ser convidado para falar com este grupo aberto brasileiro. Mas me foi dado apenas um curto período de tempo para falar, então pensei em dar uma pequena história da minha vida. E a propósito, no final desta sessão, você pode me perguntar qualquer coisa. Esta é minha mãe me trazendo para casa em 1965. Eu não sei se isso se traduz bem, mas há 2 dias do ano em que eu nasci, com um defeito de nascença, um sendo o dia da mentira e o outro é o meu aniversário, dia de Halloween, onde você vem ao mundo e assusta os seus pais até a morte. É 31 de outubro. Eu sei que alguns de seus pais estavam com medo, mas ao longo dos anos tem sido muito mais fácil para mim e minha família. E confie em mim, vai ficar muito mais fácil para você. Cerca de 10 anos atrás, me pediram para falar a uma organização de enfermeiras de centro cirúrgico sobre viver com estrofia de bexiga. Quando eu terminei, esta pequena enfermeira veio até mim e me disse que no dia em que eu nasci, ela estava trabalhando e eles estavam olhando os livros para descobrir o que havia de errado comigo e como o meu defeito de nascença era chamado. Ela estava 1 ano à frente da minha mãe na escola de enfermagem e ela conhecia minha mãe. E ela estava trabalhando naquela noite em 1965. Se eu não conseguisse falar com a Associação de Enfermeiras de Pittsburgh, eu nunca iria ouvir essa história, ou mesmo sabido sobre ela. Às vezes na vida, você tem que se colocar lá fora para se descobrir. Este é meu pai na foto. Eu estava próximo do meu 5º aniversário. Dado que eu nasci com estrofia de bexiga, eu precisei de muitas visitas a hospitais, na minha juventude. Então, passei muitas semanas no hospital durante as férias de verão, porque essa era uma atividade comum de verão. No entanto, fui abençoado por ter pais, bem como toda a família. Eles estavam lá para ser uma grande fonte de apoio, enquanto ao mesmo tempo eu era tratado como meus outros irmãos e um membro da família. E, o mais importante, não recebia nenhum tratamento especial porque nasci com estrofia de bexiga. Entretanto, eu tive muita sorte, pois meus pais encontraram um grande cirurgião geral em 1967. O nome dele era Dr. Kamathorn Sukutiana. Ele não fez nada que seria um risco para a minha vida. Sim, eu tenho os procedimentos mais antigos para os padrões de hoje, mas era uma tecnologia comprovada. Então, quando ele se aposentou, ele voltou para a escola e se tornou um chefe, e agora é conhecido como Chef Cam. E continuou cozinhando em um local do hospital e no acampamento de espinha bífida. Mais tarde, naquele mesmo ano, em 1969, meu chefe cirurgião Cam e minha mãe se reuniram e tiveram a ideia de que deveria haver muitos pais por aí que têm crianças com estomas ou ostomias que precisavam de apoio. E eles fundaram a primeira organização no mundo dedicada às crianças com ostomias ou estomas. E nomeou-a de Associação Infantil Triestadual de Ostomia, que durou em Pittsburgh até 1982. Esta associação me deu enorme oportunidade de crescimento que eu percebi anos depois, assim como a sua organização tem crescido hoje. Ele me deu a chance de ver e conhecer muitas crianças da minha idade que estavam enfrentando problemas muito mais graves do que eu. Me ensinaram sobre ser compassivo e, com isso, me inspira a continuar ajudando as pessoas, assim como eu estou fazendo hoje. No entanto, de uma forma estranha, me impediu de fazer a pergunta: eu estou sozinho?
Desde que eu sabia, a resposta era: eu não estava só. O menino na cama é o meu primo em 2º grau. Ele também nasceu com distrofia de bexiga. O nome dele é Thomas Bean. Nós nascemos com 2 semanas de diferença em 1965. Então, sim, eu sabia que havia outras crianças nascidas com o mesmo defeito de nascença. Meus pais sempre me trataram como meus irmãos, e isso inclui jogar beisebol, hóquei e até futebol. Eu até passei a jogar futebol de salão semiprofissional, se é que vocês chamam isso de futebol. É o futebol irlandês. Eu até treinei futebol no ensino médio. Então, nos meus 20 anos, me envolvi com um grupo nacional chamado de Associação de Rally Juvenil Ostomia Unida. Eu era o conselheiro a cada verão. Este aconteceu por 1 semana em um campus universitário diferente. E por causa disso, eu passei a presidir e fundar a Rede Nacional de Jovens Adultos da JOA e a rede da equipe JOA. Então, em 2006, fui convidado a me tornar o vice-presidente da Associação da Comunidade Distrofia de Bexiga. Depois, me tornei presidente. Em 2013, passei tudo para a Pamela Artigas, e você vai ouvir dela hoje. Eu vou te dizer que ela levou a Associação da Comunidade Distrofia da Bexiga para lugares que eu sonhei. Então, em 2014, eu tive um derrame. Embora tenha sido muito leve, ele me afetou fazer discursos como este aqui, porque eu preciso usar notas e não arrancar do topo da minha cabeça como fazia. Então, sim, seus filhos podem ter outros problemas de saúde não relacionados à distrofia. E crescendo, devem permanecer saudáveis, porque poderia ser outra doença, como doença renal que poderia derrubá-las. Então, depois que eu tive meu derrame, voltei ao trabalho e me casei com minha esposa Kathy. Agora farão 6 anos desde que nos casamos. Eu posso ver o quão longe as pessoas com mais experiência vêm ao redor do mundo, desde que nasci com distrofia de bexiga. Os produtos, mas principalmente a indústria médica. No entanto, a maior mudança ao longo dos anos tem sido a facilidade de comunicação e as viagens, para se conectar com pessoas por meio de problemas médicos semelhantes. Esta foi a maior e melhor mudança, porque agora ninguém tem a desculpa de dizer: estou sozinho?